esse discurso por escrito, porque eu também não quero cair no erro de me esquecer de coisas importantes. Cumprimento a todos da mesa, me sinto muito honrado pelo convite, viu, pai Edivaldo? Muito obrigado. Como a mãe baiana disse, uma mesa riquíssima aqui diante dos senhores, dos doutores, dessas grandes autoridades. Eu sou um jovem aprendiz, então já antecipo meu pedido de desculpas também, qualquer falha porventura ocorrer. Está cada vez mais comum a realidade dramática enfrentada pelas religiões de matriz africana no Brasil. Consta que nossa cultura religiosa e patrimonial está prestes a desaparecer devido a um grande problema social chamado intolerância religiosa. Como afirma a Declaração da ONU sobre a eliminação de todas as formas de intolerância ou de discriminação baseadas na religião ou na crença, a dimensão espiritual da vida é parte imprescindível da existência humana. Porém, a proliferação de episódios de discriminação, de violência contra as pessoas, as comunidades de fé e os lugares de culto em várias regiões geográficas do Brasil nega a prática de um princípio proclamado por lei. Bem, segundo o relatório sobre intolerância religiosa no Brasil, na América Latina e Caribe, organizado pelo Centro de Articulação de Populações Marginalizadas e pelo Observatório das Liberdades Religiosas em apoio à representação da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura no Brasil, apontou um aumento de casos de intolerâncias religiosas no Brasil nos últimos anos. O levantamento foi divulgado no dia 21 de janeiro de 2023, está disponível na rede para quem tiver interesse. Como parte do Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa, segundo dados do Disque 100, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, foram registrados 477 casos de intolerância religiosa em 2019, 353 casos em 2020, e aí vocês podem me perguntar, mas peraí, pai Magno, reduziu de 2019 para 2020, mas o agravante aqui foi a pandemia. Então, muitas casas deixaram de tocar e nós tivemos também a redução, né, de circulação pública mesmo, devido ao confinamento da Covid-19. Mas em 2021 esse número ele triplica quase. 991 casos foram registrados. Nós, fiéis de religiões de matriz africana, somos os que mais sofremos, pois a todo tempo a nossa fé, a nossa prática, o nosso contexto religioso, ele é comparado ou equiparado a práticas satânicas, demoníacas, diabólicas ou malignas. Logo nós, que vestimos o branco, que representa a paz. Ironismo isso, não? Tendo em vista que o nosso culto não é proselitista ou excludente e que acolhe a todos, sem qualquer distinção, afrodescendentes, pretos, pardos, indígenas, gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, transgênicos, não binários, mães solteiras, ou seja, todas as minorias. Será que, somando essa conta, nós não somos a maioria? Bem, sofremos preconceito principalmente nos órgãos públicos, ao andarmos trajados de branco, com os nossos colares, guias ou torsos. Não há qualquer preparo, treinamento, ética ou profissionalismo para o atendimento da diversidade no Brasil, por parte dos órgãos públicos. É constante o descaso, a perseguição, a desigualdade e a intolerância. Em vista da gravidade da situação e com o desejo de reverter esse quadro doloroso para nós, de matriz africana, nós, povos de terreiro, aqui de Lusiânia, nós nos reunimos e criamos a Comissão Povo de Terreiro em Ação. Nesse momento liderada, coordenada e fundada pelo nosso pai Edivaldo.
onde reúne casas de santos, sacerdotes e membros de axé. E fica o convite para que todos que estão aqui presentes que também venham participar dos nossos encontros, que são quinzenais. Com o intuito de lutar, fiscalizar, sugerir e principalmente de mostrar que nós existimos, que estamos resguardados e respaldados por lei, e que as senzalas já não existem mais no Brasil há mais de 131 anos, e que nós não vamos aceitar mais descaso e mais desigualdade. A Lei 10.639/03 obriga as escolas de ensino fundamental e médio a ensinarem história e cultura afro-brasileira. E aí eu pergunto ao professor Ogan, Félix, será que isso está acontecendo? Essa história está sendo contada da forma correta? Bem, nós queremos que a história seja contada de forma correta, pois não há outro local mais adequado para se falar de respeito e educação, senão nas escolas de ensino regular e também nas universidades. E para que isso aconteça, aí eu reforço a fala da mãe baiana, a gente vai precisar das cotas sim. A gente precisa de mais povo negro nas escolas, de mais povo preto nas universidades, ocupando não só o ambiente acadêmico, como também as tribunas, como também os palanques. Definitivamente, não foram quaisquer negros trazidos da África para cá. Vieram também reis, rainhas, príncipes, princesas, guerreiros, soldados, entre outros membros da nobreza africana. E é essa história que a gente quer que seja contada. Chega de contar sobre escravidão, chega de contar sobre a marginalização do negro, sobre o negro na periferia. Nós precisamos de uma vez por todas, reparar o que alguns brancos e racistas nos contaram, porque parte da história que muitos de vocês ouviram quando frequentaram a escola foi escrita por doutores, mestres e acadêmicos brancos. A nossa meta, então, é ocupar esses espaços de prestígio na sociedade, seja na política, nos órgãos públicos e também na educação. O objetivo da minha fala aqui é solicitar a adoção das providências que nos garantam o fato de liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos nossos cultos e garantidos por forma de lei a proteção aos locais de culto e nossas liturgias, conforme disposto no artigo 5º da nossa Constituição Federal. O Estado deveria apoiar todas as iniciativas que visam promover o diálogo, o respeito recíproco entre as comunidades religiosas. Deve aplicar-se leis contra a discriminação religiosa com vigor e imparcialidade. Garantir a incolumidade física e das comunidades religiosas e das suas vítimas. E encorajar as maiorias para que permitam que nós, ainda tidos como minorias, pratiquemos a nossa própria fé individualmente, ou na nossa sociedade, ou na comunidade, sem quaisquer ameaças ou impedimentos. A liberdade de religião, e eu já estou encerrando, é um valor para toda a sociedade. Quando a gente fala de liberdade de religião, a gente não está lutando só pelas matrizes africanas, mas também para todas as outras comunidades e tradições religiosas existentes no Brasil e no mundo. O Estado ele tem que defender esse direito e permitir que a sociedade possa se beneficiar do que a religião nos promove. A coexistência pacífica, a integração nacional, o aumento da criatividade, porque dentro das nossas casas de axé, nós temos muitos talentos. Não é só uma religião, nós estamos falando de cultura. É culinária, é dança, é idioma, é convivência. A negação da liberdade religiosa enfraquece qualquer aspiração democrática. Favorece a opressão e reprime a sociedade inteira,
o que, consequentemente, afeta a democracia com efeitos trágicos. Deste ponto de vista, é também evidente que a liberdade de religião e de crença é complementar e intrinsecamente ligada à liberdade de opinião, de expressão e de agregação. Aproveito ainda o ensejo para apresentar a todos o documento Carta Magna da Umbanda, criado pelo pai Ortiz Belo de Souza. Ele foi quem idealizou esse documento. E esse documento, quem tiver interesse depois pode me procurar para a gente poder providenciar uma cópia, seja em PDF ou física para os senhores. Hoje nós não temos uma oferta para atender a todos, mas a gente pode providenciar isso mais adiante. Esse documento, ele trata exatamente sobre o que é e o que não é Umbanda. Porque é muito comum quando surge nos noticiários, nas manchetes, algum pseudo-umbandista ou pseudo-sacerdote, né, usando o nome da religião para praticar crimes. Então, é com base em documentos aqui, como este, a Carta Magna da Umbanda, onde vários terreiros do Brasil e do exterior se reuniram para dizer sobre o que é Umbanda. Aqui não toca no que cada casa pratica, a sua liturgia, mas fala sobre o que a gente pensa sobre o aborto, o que a gente pensa sobre a mulher na política, o que a gente pensa sobre os gêneros num contexto geral, enfim. Então, fica o meu convite para que vocês venham conhecer esse documento e também contribuir para as próximas atualizações que acontecem de 2 em 2 anos em um fórum nacional. Bem, eu sou o Bruximago Magno Constantino, escritor, jornalista, professor, doutor, PhD e mestre em Educação, Ciências da Educação, todos em Miami, na Califórnia. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Sou filho, embora aparentemente branco, me considero pardo, sou filho de mulher preta, não tive privilégios do Estado, todas as minhas 28 universidades foram particular. Eu tive que trabalhar muito, porque na minha época ainda não haviam todas essas possibilidades para estudar, todas essas promoções ao estudo como nós temos hoje. E que, como a mãe baiana disse, eu vou reforçar, e que precisa ser utilizado sim. As cotas, elas existem e elas estão lá para nos atender. E se a gente não ocupar esses postos, a gente está abrindo mão de um direito garantido, um direito que muitos de nós lutou para poder possuir. Então, muito obrigado a todos. Eu desejo um excelente dia de evento para todos nós. E é isso. Até a próxima oportunidade.